Shalom Aleinu, Shalom Aleinu, ve'akulam. Od yavo Shalom Aleinu, Od yavo Shalom Aleinu, Od yavo Shalom Aleinu, ve'akulam. Salam. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Boker Tov, muito bom dia para todo mundo. O Richard quase me tirou da cena de hoje, mas vocês estão me vendo ali no cantinho. Não tem problema não, estou de olho nele. Bom dia para todo mundo que está com a gente nessa quinta-feira maravilhosa. Nós seguimos aqui, depois do Minyan, nós seguimos com o nosso estudo. Hoje, muito bem encabeçados, orientados, eu vou deixar a apresentação do nosso convidado para o presidente Vitor. Vitor, fica à vontade, por favor, para apresentar o nosso convidado. Bom, eu tenho aqui uma página de qualificações, mas o Rabino Goldman falou assim, olha, o principal é que eu fui rabino, servi aqui na área no início dos anos 90. E teve um outro principal que foi lembrado, um Raveira Shomer Atzair. Então... E que eu torço pelo Boca Juniors. Esse é um ponto... É a minha parte de identidade judaica. Essa. Então, na verdade, a gente tem uma honra, uma alegria, né, um carinho muito grande de estar recebendo. Eu era pequeno, enfim, eu não acompanhei tanto na época que você estava aqui. Menos, hein, Vitor? Eu era do Shomer, exatamente. Tinha acabado de voltar do kibbutz, não estava combinando. Mas a gente sempre acaba junto. Eu acho que o importante é isso, esse DNA de viver em comunidade que a gente aprende desde pequeno no movimento, seja rezando, seja arando a terra, seja qualquer coisa a gente tem que fazer junto. Mas é uma alegria muito grande tê-lo aqui. As pessoas têm um carinho enorme e eu tenho entendido por que esse carinho enorme. O carinho, né, pela sua pessoa e um respeito enorme pelo seu conhecimento. Eu tenho acompanhado já os cursos e o que foi dito nos últimos dias e os temas que vão ser colocados nos próximos dias, e é realmente um privilégio enorme tê-lo aqui no Rio de Janeiro, na nossa comunidade. Eu agradeço publicamente muitíssimo, né, pela oferta, que na verdade isso é uma oferta que o Rabino fez para a gente aceitou e está muito contente por ter aceito isso. Rabino, por favor, o estudo está contigo. Só para complementar, então nós temos o estudo... O Rabino vai liderar o estudo de Be'ar Berukotai. A gente costuma usar o microfone para cá e para as pessoas que estão conectadas com a gente em vários lugares. Tem gente na Suíça, tem gente em Israel, tem gente em outros estados do Brasil. E é importante só reforçar para nós aqui, depois no debate, acho que a gente tem muito a aproveitar do Rabino, do debate, que todos procurem usar o microfone também para manter as pessoas que estão remotas conectadas com a gente em toda essa informação que é muito importante para a gente. Bom dia para todos. É para mim um privilégio, é para mim um motivo de muita emoção, sim? Estar aqui com vocês. Quando eu era pequeno, tinha na Argentina um programa de televisão que se chamava Volver a Vivir, Voltar a Viver, sim? Voltar a Viver. E traziam um cara lá e começavam a contar a história dele. Em Israel teve o mesmo programa, quase, sim? Haim Shekail se chamava. Era uma vida como essas, sim? E para mim, estar aqui na área é Haim Shekail, sim? Sim? É voltar a viver
volver a falar com os meus amigos. Praticamente para mim, a Ari foi a primeira experiência congregacional que eu tive. Sim? Eu vinha do mundo acadêmico, continuo ainda no mundo acadêmico, mas para mim a Ari foi uma escola da vida. Sim? Então eu quero agradecer-lhes vocês, eu quero agradecer ao Victor que comprou a minha mercadoria, sim? Eu quero agradecer ao Rabino Roberto Gretz, sim? Que para mim foi um mestre sim? Na missão rabínica, sim? Ele foi um mestre na missão rabínica. E a todos vocês, eu olho muitas caras, eu conheço. Sim? O interessante aqui no Rio é que todas as pessoas ficam igualzinhas. Depois de 30 anos, eles ficam igualzinhas. Sim? Não, é por isso, sim? É uma coisa muito gostosa estar com nós. Ontem eu tive que falar na igreja Santo Inácio, sim? Foi muito mobilizante para mim escutar cada uma das palavras. Eu falei que esse mês foi um mês onde eu chorei muito, não? Eu perdi um amigo, o Papa, sim? Mas além disso, com a minha esposa choramos 2 vezes, quando morreu o Papa e quando chegamos aqui, ao Rio, de emoção, sim? Para nós foi também essa sensação. E ainda aconteceu uma coisa muito, não sei se é pré-estabelecido assim, sim? Nós tínhamos uma família que eram os nossos parceiros aqui, porque tinham praticamente a mesma idade do que nós, e eles ajudaram a encontrar um apartamento, a encontrar escola para minha filha, a família Iskin. Vocês se devem lembrar deles. Ariela, sim? Ariela Iskin voltou a morar na Argentina, já muitos anos atrás, sim? A gente se vê às vezes assim, mas ontem eu recebo um WhatsApp que ela me fala assim, sim? Vocês sabem o que significa boludo, não? Boludo, você está aqui e não me falou, sim? Eu contestei para ela, boluda, você está aqui e não me falou. Que é isso? Sim? Ela veio para o aniversário do Paulo Geiger. Então, isso completou, sim, ao cenário. Sim? Isso completou o cenário. Os Iskin estão aqui. Sim? Ariel está aqui. Então, é volver a viver completo. Sim? Vamos falar um pouco do livro de Vaikra. Sim? O Victor me pediu para mim de falar 10, 12 minutos. Então, quando você tem que falar 10, 12 minutos, tem que preparar muito mais do que falando 1 hora. Sim? Eu não sei se vou poder falar só 12 minutos, mas... sim? Assim que as pessoas na Suíça vão trabalhar, sim? O livro de Vaikra é o livro mais complicado da Torá. E quando você sabe que é um livro complicado, quando não tem tanta exegesis, quando não tem tantas explicações, você pega o livro de Bereshit, de Shmot, de Bamidbar e de Dvarim, você vai encontrar que os exegetas fazem, sim, um monte de explicações, um monte de interpretações, etc. Mas com o livro de Dvarim eles ficam, sim,
com uma distância onde eles dizem não é uma coisa tão fácil, até não é uma coisa agradável o livro de Vaikra, porque ela se mexe com sacrifício, com a sangue, com todas essas questões que já foram, eu diria assim, superadas, sim, por a visão dos rabinos, especialmente pelos rabinos da época do Talmud, sim. Eles pegaram todas essas ideias do livro de Vaikra e falaram: nós vamos a viver aquelas coisas que o livro de Vaikra trazem na época messiânica, quando nós vamos reconstruir o Templo de Jerusalém. Então, é um livro difícil. Aliás disso, eu vou agradecer a vocês que me convidaram, porque me trouxeram novamente a ler a Parashá da maneira tradicional. Eu me dedico agora aos estudos universitários, eu trabalho já há muito tempo, mas agora eu me dedico a isso, sim? E quando você está no mundo universitário, você perde as ferramentas, se diz assim? As ferramentas do análise dos medievais, sim? Que quero dizer com isso? Nós temos duas formas de ler o texto bíblico. Duas maneiras de enxergar o texto bíblico. A maneira que pegou o que nós chamamos os estudos acadêmicos do texto bíblico, entre aspas, se diz? A crítica bíblica e o método tradicional. Qual é a diferença entre um e o outro? O Abraham Yoshua Heschel, o Rabino Heschel, que vocês devem conhecer, ontem você citou Heschel, ele falava, sim, de uma ideia, que é uma ideia muito interessante, que quando perguntavam para ele o que é o judaísmo, ele falava um mínimo de revelação e um máximo de interpretação. Sim? Eu falei, eu acho, a segunda-feira ao redor disto. Um mínimo de revelação e um máximo de interpretação. O que quer dizer isso? Que nós temos uma prerrogativa e um senso de, chamemos, santidade ao redor do texto da Torá, de que Deus deu a Torá, e a Torá não tem contradições. A Torá tem simplesmente uma questão onde o homem, nós, sim, não sabemos ler ela de modo direitinho, sim, direto. O problema está em nós, não no texto. Sim? Essa é a interpretação, a ideia, a ideologia que tinham os exegetas medievais. Sim? O problema está no homem e não no texto. O texto é perfeito. E mais, nós dizemos, sim, Torat Adonai Temimá, a Torá de Deus, sim, é compacta, não tem contradições. Mas se você começa a ler o texto bíblico, sim, você vai encontrar contradições, você vai encontrar situações que são difíceis de compatibilizar com a razão do homem. Simplesmente, eu vou dar 2 exemplos para pensar neles. O primeiro exemplo é a criação do homem, que aparece no livro de Gênesis, capítulo 1, e aparece outra criação do homem no capítulo de Gênesis, número 2.
sim? As duas criações são totalmente diferentes, as duas criações são contraditórias, e além disso, para que precisava de falar de duas criações? Para nós compreender do que eu estou falando, o primeiro texto, Gênesis 1, vai falar de uma criação criativa. Quando nós falamos de uma criação criativa, é que essa criação foi feita num lugar, sim? O Deus criou coisas maravilhosas. O verde, os vegetais, as árvores, os animais, os peixes, a água, o dia, a noite. Tem muita cor, sim? Muitas cores nós temos nessa criação. O capítulo 2 é um capítulo chato, sim? Só você pode ver aí a cor cinza, sim? É no meio do deserto, sim? A criação do homem foi feita, sim? De uma maneira, você lê no capítulo 2, não é a forma onde você espera de como tinha ter sido criado. Então os exegetas encontraram com um problema, que é o capítulo 1 e que é o capítulo 2. Para que nós necessitamos, sim, fazer duas criações, ler duas criações, sim? Alguns até chegaram a falar que o segundo, sim, é uma tradução do primeiro. Os judeus sempre fazemos traduções do texto, sim, e ficamos em situações complicadas. Aliás, sim, vou lhes contar uma história. Teve uma tradução do Dom Quixote, sim, o livro da literatura espanhola, Dom Quixote, ao Yiddish, sim. Aquilo fez um amigo do meu pai, e ele botou, sim, na tradução, übergesetzt, sim, traduzido, verbessert, é melhorada. Se vocês imaginem, em Yiddish se melhora, sim, o texto original, sim. Übergesetzt verbessert. Entre parênteses, eu pesquisei o tema. Übergesetzt em alemão, sim, mas era em Yiddish. O alemão vem do Yiddish, você não sabia disso? Mas, na realidade, tem outras traduções de alguns livros clássicos, onde eles botavam Übergesetzt, Bateicht verbessert. Bateicht pode ser traduzido, mas também é Bateicht do Deutsch, da palavra Deutsch, traduzido do alemão, sim? Que o Yiddish vem do alemão, sim? Vamos deixar para Ari alguma coisa que seja, sim, de orgulho. Então, o tema dos exegetas medievais, que nós vamos ver alguns agora, era o tema, o desafio de como pensar que a contradição está na leitura que nós fazemos. A visão acadêmica, vamos, sim, chegar ao século, na realidade isso tem alguns antecedentes, mas vamos pegar, sim, a visão do século XIX, sim, 18, 19, século XX. A contradição, eles vão dizer, não está no homem, sino está no texto. Sim, o texto tem contradições. Eu me esqueci, eu ia dar dois exemplos. Um exemplo é do Gênesis, outro exemplo das contradições é, sim, no versículo onde diz
Vemoshe ish anaf meot. E Moshe era um homem humilde. ¿Sí? Se Moshe foi o que escreveu, ¿sí? Na Torá nós rezamos agora, Vezot a Torá asher sam Moshe el Bnei Israel al pi Adonai beyat Moshe. Vezot a Torá, e essa é a Torá que deu Moshe ao povo de Israel al pi, pela boca de Deus, ¿sí? Nas mãos, através do Moshe. ¿Sí? E o versículo diz, Vemoshe ish anaf meot. E Moshe era um homem humilde, o mais humilde da terra. Se Moshe foi o que escreveu a Torá e ele botou que ele era o mais humilde da terra, então ele não era muito humilde. ¿Sí? Como todo líder, ele não era muito humilde. Nós estamos vendo agora nos encontros do sionismo, ¿sí? O Herzl, que tampouco era muito humilde. Para ser líder você não pode ser muito humilde. Inclui os rabinos. Então, eles vão falar que o texto, ¿sí? É um conjunto de subtextos, de documentos, que teve um redactor final, ¿sí? Aproximadamente no ano 450 antes da Era Comum, 2.500 anos atrás, ¿sí? Que pegou todos esses documentos, ele fez uma seleção e falou, essa é a Torá que vocês vão ter que aceitar como uma coisa revelada. Mas o texto bíblico é um texto de contradições. E não é o problema do homem. Também é o problema do homem que não sabe interpretar certamente. Todas essas coisas, você tem que saber que no mundo da literatura, das ciências sociais, de tudo aquilo que nós chamamos humanística, as teses são meras hipóteses das outras ciências, comparado com as outras ciências. ¿Sí? Nas ciências duras, as teses são mais comprováveis do que nas ciências, nas outras ciências, nas ciências humanas. ¿Sí? Na realidade, todas são humanas, mas tem ciências que não são tão... Mas para participar no mundo acadêmico, você tem que falar de ciência, senão é impossível. Voltando, para mim é um grande desafio essa questão de voltar a ler o texto não com as ferramentas acadêmicas, sino com a leitura que os medievais faziam. Qual é a leitura verdadeira? A dos medievais ou dos acadêmicos? As duas, sim? Mas tem uma diferença. Se eu vou falar numa sinagoga das ferramentas acadêmicas, isso é errado. Porque a tradição judaica, sim, é uma tradição que se baseia essencialmente na interpretação da interpretação anterior. O que quero dizer com isso? Na tradição judaica, a tradição judaica, em contradição com o Freud, sim, desterrou a ideia da livre interpretação, de você pegar o texto bíblico e ler e falar o que você quiser. É uma interpretação, mas não é uma interpretação judaica. A interpretação judaica é aquela que você pega o que o exégeta, sim, ensinou, que ele aprendeu de outro exégeta, que ele aprendeu de outro exégeta, que ele aprendeu de outro exégeta. Nós nos paramos nos ombros, se diz, sim? Essa parte, nos ombros, sim, de aqueles que foram os nossos mestres, sim? E na sinagoga você tem que fazer isso, sim? Não dá lugar a fazer a outra interpretação. Então, eu quero agradecer a vocês que me trazeram, sim, a esse período da minha vida onde
eu lia o texto de outra maneira. Não é fácil, porque é cambiar de chip. Você tem que tirar um chip se diz? Sim? Chip, e tem que botar o outro chip. Para mim é todo um desafio. Eu falava que o livro de Vaikra é um livro com pouca exegese. Sim? Simplesmente eu falo da forma quantitativa, não qualitativa. A forma quantitativa. Tem poucas interpretações. Sim? Mas eu quero começar, eu falei, eu acho, a segunda-feira isso também, no curso de introdução ao judaísmo, de uma pequena interpretação que faz o Arnold Eisen. Arnold Eisen, sim, é um historiador do que nós chamamos a história contemporânea. Sim? Ele se dedica especialmente à pesquisa dos judeus dos Estados Unidos nos inícios, sim? da chegada dos judeus aos Estados Unidos. Asterisco, que nem os livros. Em geral, Latinoamérica, por uma questão ideológica, decidiu que as comunidades judaicas iam fazer a história do povo judeu, ou compreender a história do povo judeu, não através das migrações, sino através da visão sionista. Sim? O que quer dizer isso? Que, em geral, sim, simplesmente como exemplo, nas escolas judaicas, nós não ensinamos o que aconteceu com a história dos judeus do Brasil. O mesmo acontece na Argentina. A história dos judeus na Argentina, as crianças não têm ideia, sim, da história dos judeus na Argentina. E essas histórias são histórias também muito ricas. Nos Estados Unidos, sim, como o aspecto ideológico é diferente, eles fazem muita pesquisa ao redor, sim, da história, sim, e a ensinança da história dos judeus dos Estados Unidos. Então, ele é uma das figuras importantes sobre a pesquisa dos judeus nos Estados Unidos, da história dos judeus nos Estados Unidos. Fecho o asterisco e voltamos para a ideia do Vaikra. Mas num desses raptos que ele teve, sim, que ele teve ao redor no momento da leitura novamente do Sefer Vaikra, ele fala assim, sim? Ele fala assim: cerca de 40 anos atrás, isto é, quando eu era muito jovem, Vaikra, Levítico, era meu livro menos favorito da Torá. Menos favorito. ¿Sí? Porque combina dois aspectos um tanto arcaicos: sangue e hierarquia sacerdotal. Sangue e hierarquia sacerdotal. ¿Sí? Então ele continua e diz assim: na verdade, como Vaikra pode ser comparado com a maravilhosa história familiar do livro do Gênesis, o drama chocante do Éxodo, ou a entrega majestuosa da Torá no Sinaí, ou as lutas drásticas no deserto. ¿Sí? E aqui vem a revolta, a reviravolta, ¿sí? Que eu gosto. Mas agora, quando eu me aproximo para outra etapa na maturidade da minha vida, abordo o livro de Vaikra com uma gratidão cada vez maior. ¿Sí? É uma frase muito poderosa. ¿Sí? Cada vez estou mais grato do livro de Vaikra. ¿Sí? E por quê? Ouçam com atenção, ele agrega: porque me ajuda a orientar a bússola no deserto da vida,
não apenas nos momentos ditos importantes, mas essencialmente nos momentos aparentemente inconsequentes. ¿Sí? ¿Qué son os momentos inconsequentes? Os momentos cotidianos. Valorizando rituais e o senso de expressividade. ¿Sí? Eu acho que esse é um comentário muito, sim, muito profundo. Ele fala da ideia da importância, num momento determinado da vida, dos rituais. Dos rituais. Sim? Então, eu me pergunto o tempo inteiro, quando eu leio esse comentário, e quando eu leio o livro de Vaikra, não será que o livro de Vaikra é um livro para idosos? Na verdade, não. Na verdade, não. Porque também os jovens têm os rituais. Os jovens, sim, rejeitam os rituais tradicionais, é lógico, sim. Shomer Hatzair é Shomer Hatzair. Mas nós criamos na Shomer Hatzair os nossos próprios rituais. Sim? Nos movimentos juvenis, por exemplo, nós criamos os próprios rituais. Eu falei a segunda-feira disso, não? Quem fale que não tem rituais na vida é um mentiroso, não é um ser humano. Todos temos rituais na vida, sim? Como nos levantamos, sim? O que fazemos em cada momento. Se você pega o jornal ou se pega a rádio, sim? Se você quer saber as notícias ou não quer saber as notícias, sim? Se você beija aos seus seres queridos ou não. Tem rituais, sim? Para se encontrar com um amigo, vamos beber um café, sim? E vamos falar das coisas que não tínhamos falado faz muito tempo. Sim? Tem rituais de perdão. Tem rituais de agradecimento. Sim? Saibam uma coisa, é tão difícil agradecer como pedir perdão. É tão difícil agradecer como pedir perdão. Pedir perdão. Sim? Assim, tem um monte de rituais na vida. Nós somos produto de uma cultura e toda cultura tem o desenvolvimento de rituais. Sim? Parte importante de uma cultura é compreender os rituais. Sim? Os antropólogos, em seu trabalho, o que fazem é, parte de seu trabalho é compreender o sentido de cada dos rituais. E o livro de Vaikra é o livro dos rituais. Por isso, sim, o rabino Eisen, sim, o professor Eisen, fala, ele não é rabino, o professor Eisen, sim. Eu quando quero dar a importância a alguém, eu falo de rabino, não é certo assim. Não é correto assim, não? O professor Eisen, sim, fala da importância dos rituais na vida. E talvez esse é dos pontos centrais, se eu tenho que olhar todo o livro de Vaikra, sim, e compreender nesse sentido a importância dos rituais. Agora, quando o ritual me sufoca, o ritual não é bom. Sim? Tem que fazer alguma coisa com isso. Mudar o ritual. Sim? Não pode ser que nós vivamos simplesmente com os rituais do passado. Sim? O Rav Kook, o grande rabino, sim, do movimento sionista do século XX, dos princípios do século XX, ele dizia assim: Hayashan mitchadesh, o antigo se renova, ve'achadash mitchadesh, e o novo se santifica, ve'ayashan mitkadesh. ¿Sí? O antigo se renova e o novo se santifica. E esse é, ¿sí?, o projeto permanente,
sim, da tradição judaica. Além de que tem alguns que aceitem e tem alguns que não aceitem essa tese, sim? Mas o caminho da alahá o tempo inteiro, por que alahá? ¿Sí? Y no en nomos, no en norma, ¿sí? como ley, como proyecto. Alahá vem da palavra lalechet, caminhar, ¿sí? É uma dinâmica. Passemos agora a Parashá, a nossa Parashá, que para isso foi convidado. Eu digo assim, desde uma ordem, sim, Parashat Be'ar Bechukotai. Sim? Nós vamos deixar para outra oportunidade, porque 2 Parashiot e não uma, eu acho que vocês sabem por quê. Sim? O calendário judío, sim, o calendário hebraico é flexível, sim? E tem um mês adicional num período de 19 anos, 7 meses adicionais. Mas vamos deixar isso para outra oportunidade. Desde ordem, chamamos fenomenológico, sim? Ou seja, de como as nossas experiências subjetivas se manifestam na vida, em nossa vida cotidiana, sim? Muitas vezes caemos na trampa lógica, sim? Trampa se diz? Armadilha. Eu queria saber se vocês sabem português. Na armadilha, sim? Lógica de suponer que a Bíblia é um texto severo, sim? Emanado de um Deus riguroso, implacável, que dictamina com rigidez o alcance do nosso comportamento. Sim? Ao redor dá uma ideia de que o Deus é rígido, que Deus é, sim, lógico e que vai castigar aqueles que não fazem o que Ele diz. Sim? Eu gosto de dizer desde meu lugar de apóstata, sim? Uma apostasia quase permanente, que eu sinto vértigo, eu sinto incomodidade, sim? Atribuir aos escritos bíblicos esse caráter de ordem cerimonial inflexível e intolerante, sim? Eu não acredito nessa forma de pensar, pelo menos a minha teologia. Sim? Eu não me sinto representado por essa forma de pensamento. Sim? Porque eu não me sinto representado pela omnipotência do poder em geral. Sim? Nem me sinto representado pelas formas religiosas repressivas. Mas sim me representa aquela forma de leitura do livro tradicional que eu posso ler de um modo amigável, sim? De uma maneira que seja agradável, que me abrace, sim? Uma visão humanista do texto, sim? Então, vamos a analizar simplesmente, rapidamente, um versículo de Parashat Behar, ¿sí? Que dice, ¿sí? Si andas en meus estatutos e guardas meus mandamentos, a terra dará os produtos e brindaré shalom, paz na terra. ¿Sí? Volto a ler. Se você anda nos meus estatutos e guarda os meus mandamentos, a terra dará produto, sim? E brindaré paz na terra. O que acontece se não? A terra, sim? Se você não anda nos meus estatutos, a terra não dará os seus produtos e você não achará paz na terra, sim? Nós temos aí 3 elementos: estatutos e mandamentos,
sim? Produtos da terra e a paz. E quando eu me refiro à intolerância, de um Deus intolerante, sim? Eu faço alusão a essa questão de medo, sim? Que acontece se eu não observo os mandamentos. Se eu não observo os mandamentos, eu não vou ter os frutos da natureza e eu não vou ter paz, sim? E você tem que saber uma coisa. Não tem que saber, nem tem que acreditar, mas eu acho que a natureza é amoral. A natureza é amoral. Quando eu falo de amoral, não é que em contra da moral. Não depende, sim, do comportamento moral das pessoas. Sim? As pessoas boas também se enfermam e eles se magulham tanto como as más pessoas. Sim? As pessoas boas morrem também, que nem as pessoas malas. Sim? O mundo de Deus é defeituoso, o mundo de Deus é menos que perfeito, ao igual as pessoas que eu amo. Eu não amo alguém porque é perfeito. Eu amo alguém porque eu amo. Eu amo a natureza não porque é perfeita, eu amo a natureza porque eu amo a natureza. Sim? Um terremoto não é uma reação da natureza contra as pessoas, sim? No sentido moral, porque nós nos comportamos mal. Mas o acto de Deus, nesse caso, sim, é a coragem suficiente das pessoas para reconstruir as suas vidas depois do terremoto. E achar amor e solidariedade de aquelas pessoas que têm o que dar, têm como ajudar aquelas pessoas que passaram pelo terremoto. Essa é a expressão divina. Sim? Nesse sentido, a ética tem outros alcances e outra dimensão. Sim? E é por isso que eu quero fazer uma referência a este versículo desde outro lugar, sim? Do lugar dos intérpretes da época medieval. Sim? No primeiro lugar, eu acho interessante como alude o versículo à palavra shalom. Shalom, sim? Eu acho que o versículo, sim, tem que ser pensado, ou pelo menos a palavra shalom tem que ser pensada com o sentido de sabedoria. Não vamos falar sobre isso nessa oportunidade, mas eu sempre me lembro, eu gosto muito da música brasileira, sim? O Hélio sabe que eu gosto muito da música brasileira, sim? Eu me declaro humildemente um especialista. Humildemente eu me declaro um especialista da música brasileira. Entre outros, eu gosto muito de Chico Buarque. Eu não vou falar, sim, não vou entrar na questão política e ideológica, mas ele, numa canção que se chama Rosa dos Ventos, que vocês devem se lembrar, sim? A melhor versão da Rosa dos Ventos é da Maria Bethânia, sem dúvida nenhuma, sim? Mas ele fala, sim? E a prudência dos sábios, nem ouso conter-os nos lábios o sorriso e a paixão. A prudência dos sábios, sim? Quem é o sábio? Aquele que é prudente. E a sabedoria tem que ter duas coisas, sempre. Prudência e um senso de sorriso, bom humor, sim? Não tomar as coisas dramaticamente. Parte da sabedoria é isso, sim? Então a pergunta é,
nesse contexto, ¿sí? nesse versículo, cómo entender a paz. Entonces, simplemente vamos a tomar tres exegetas. ¿Sí? O primeiro é o exegeta do mundo judeu, que é o Rashi. Rashi foi o mestre da exegese. ¿Sí? Ele fala, ¿sí? Em geral ele é muito simples. A simpleza é a maior, ¿sí? A forma mais sofisticada de ler um texto. Ele fala assim, ¿sí? Quizás dirás, talvez você vai dizer, aqui tem comida e aqui tem bebida, mas se você não tem paz, não tem nada. Tem comida e tem bebida, mas se você não tem paz, não tem nada. ¿Sí? Olhem que simple, ¿sí? Mas que profundo a vez. ¿Sí? Para Rashi é importante a comida e a bebida. Eu quero aclarar, Rashi não era uma seta, ¿sí? Ele entendia a importância dos bens materiais, comida e bebida, ¿sí? Pero se você não tem paz, para que serve essa comida e a bebida? ¿Sí? Porque que é o que permite a paz na relação com a comida e a bebida? Essa é a minha interpretação. Quando você não tem paz, você devora a comida. Mas quando você tem paz, saboreia a comida. Quando você não tem paz, não, ¿sí? Devora o tempo. Mas quando você não tem paz, quando você tem paz, saboreia o tempo, santifica o tempo. Que é o Shabbat? A santificação do tempo. ¿Sí? No mesmo sentido, tem um rabino do século XV que se chama Eliyahu Mizrahi, ¿sí? Que era de Constantinopla, e ele agrega ao comentário de Rashi, escutem bem, não há paz se não há comida, se não tem comida nem bebida, ¿sí? Mas a paz deve ser uma característica da plenitude da comida e da bebida. Porque sem paz, qual é a bênção, sim, o valor da bênção da abundância? E por último, vocês devem lembrar-se do rabino Yehuda Leib de Praga, o famoso rabino da história do Golem. Na verdade, ele não é famoso pela história do Golem, ele é famoso pela história do Golem, mas é mais famoso por sua exégese. ¿Sí? Em referência, em relação a esse versículo, ele dá uma intenção muito mais potente, mais forte, ¿sí? Da ideia do Rashi e do Rav Mizrahi. ¿Sí? Ele fala o seguinte, ele diz assim, a paz é a bênção da abundância. Porque se você não tem abundância e não encontra paz, você não pode comer em paz. ¿Sí? Então, para que serve a abundância? A abundância serve para comer em paz. ¿Sí? A ideia dele, ¿sí? é que a abundância é uma garantia da paz e do bem-estar. ¿Sí? E finalmente, simplesmente, eu quero dizer o seguinte, nós na tradição judaica nunca fizemos votos de pobreza. Nunca fizemos votos de pobreza. Asterisco, que nem nos livros, mas tampouco fizemos nunca votos de riqueza, ¿sí? De acumulação sem sentido. Por último, eu pensava falar desses três, mas vou agregar só um, porque é a última para já. ¿Sí? Don Isaac Abarbanel. Abarbanel foi também um exégeta, um sábio judeu, vocês devem ter escutado, ¿sí? No momento da saída dos judeus da Espanha, ¿sí? Da Península Ibérica, mas essa história eu vou deixar para outra oportunidade. ¿Sí? Uma colheita, dice, pode ser próspera, mas uma mínima
escutem bem, uma mínima diferença entre a colheita, na colheita, pode gerar muito conflito. Uma colheita pode ser próspera, mas uma mínima diferença no recolhimento da colheita pode gerar muito conflito. Ou seja, que a abundância, sim, pode ser perfeitamente um motivo de discórdia. Vocês sabem disso, sim? As famílias que brigam, sim, por uma diferença tola de que ele chegou isso e o outro chegou outro e ele chegou mais do que eu levei, sim? A mínima diferença pode criar, sim, uma briga. A mínima diferença, sim, na colheita pode criar realmente o conflito, sim? Então, simplesmente, sim? Eu sempre penso nessa ideia das pessoas que têm esse senso de quando nada te basta, sim? Você sempre quer mais e mais e mais, e uma carreira para chegar a mais e mais e mais, em vez de desfrutar aquilo que você tem, sim? Eu falei da sabedoria. A sabedoria é senso de ter, sim, prudência. Mas que falam os sábios do Talmud? Eles falam miu hacham, quem é sábio, sim? Alomet mikol adam, aquele que aprende de todas as pessoas. Miu gibor, quem é forte, akobesh et itzro, sim? Aquele que se contém seus próprios instintos. Mas além disso, miu hacham, quem é sábio, aquele que desfruta o que ele tem. Sim? Aquele que desfruta o que ele tem. Não que está no tempo de inveja toda, pensando o que o outro tem, ou que tem que ter mais. Quem é sábio? Aquele que desfruta o que ele tem. Sim? E isso eu espero que seja uma boa ensinança, sim? Do sentido, sim? De compreender de alguma maneira que tem muitos judeus que não acreditamos naquele Deus que estabelece como você tem que comportar e senão vai haver um castigo. Comporte-se bem, mas além disso desfrute desse comportamento. Sim? Essa é a ensinança da Parashá. Vou começar aqui, Vitor. Primeiro, muito obrigado, Rabino. Realmente nos deu a oportunidade de ter uma aula aqui para quem teve essa oportunidade. Obviamente, outras pessoas vão poder ver isso posteriormente. Eu vou me beneficiar de estar liderando o estudo para fazer um primeiro comentário. E depois vou passar para as pessoas, por gentileza, sempre lembrando do microfone. E aí, especificamente sobre Behar e Berucotai, em Behar, você justamente cita ali na parte, no versículo 18, né, que se eu não sigo os mandamentos, eu não vou ter alimentos e não vou ter paz. E é exatamente aí que a gente vai se conectar com a segunda, né, com o Berucotai. Porque ele, né, Berucotai é seguir, né, obedecer. Então, é justamente quer dizer, você pegou bem no ponto de Behar, onde conecta com Berucotai, porque precisa seguir. Hã? Saiba que não tinha essa intenção.
Não, mas foi a minha interpretação. Quando eu li, eu não tinha percebido isso. Quando você chamou a atenção apenas desse versículo, eu falei, mas isso aqui conecta exatamente na entrada de Berrocotai, que precisa seguir, porque depois de Berrocotai, ele só fala de todos os problemas que ele vai causar caso você não siga os mandamentos. Isso é sensacional. E depois eu fiquei pensando, aí só para deixar aqui, quando você falou do terremoto, você deu o exemplo do terremoto, que não é uma reação de Deus ao que a gente faz, à natureza, mas uma oportunidade que a gente possa repensar a vida. E aí eu fico pensando, quando a gente fala aqui de jubileu, na verdade, o jubileu, ele é pessoal. O jubileu não é universal, não é 50 anos para o mundo todo. É 50 anos para cada um. Imagino eu, né, trazendo aqui para uma leitura de que cada um deve viver o seu próprio jubileu e não o jubileu... E talvez tenha um jubileu social, né, um jubileu da terra também, né? Mas eu acho que existe um jubileu pessoal, onde cada um tem aquele seu momento de reflexão e eventualmente, de rever tudo e reposicionar tudo. Era isso que eu queria trazer. E por que não aproveitar, né? Com 50 anos. Mas, olha, no início do estudo, Rabino Goldman, aqui você comentou assim muito claramente, olha, o mais judaico ou judaico nós fazemos os comentários em cima dos comentários, né? E aí a gente se depara com Vaikra com uma certa aridez de comentários, né? E o que a gente muito faz aqui é fazer interpretações livres. Às vezes, certamente a gente cita Rashi, a gente vai buscar, né, sei lá, volta e meia a gente está se referindo, mas às vezes a gente usa aqui uma espécie de divã, as pessoas se jogam, né, dentro da Paraxá e traz essas experiências, né? Até que ponto isso é válido, né? E outra, né, outro dia eu falei, fulano é o exegeta. Eu queria, assim, qual é a tua visão, assim, os exegetas, o maior deles, né, um dos mais famosos, Rashi, mas quando é que a pessoa, de fato, se torna um exegeta em algum nível, na tua visão? É uma pergunta difícil. Uma vez perguntaram para um rabino qual é a paraxá da semana seguinte, ele falou, eu sou rabino, não profeta, não? Mas na verdade tem duas respostas. O conhecimento, sim, o conhecimento. Eu vou falar assim, nós somos uma tradição textocrática. O povo judeu é de uma tradição textocrática. Você tem que conhecer o texto, a primeira questão. E que a definição do texto é difícil, sim? Porque o texto é o texto e o contexto também. Ou seja, a interpretação que você faz do texto dentro de um contexto determinado. Vocês sabem que nós temos muito tempo, me diga quanto tempo, porque eu posso falar disso 1h30. Eu acho que a gente tem mais 6 minutos. 6 minutos. Então vamos fazer, sim? 6 minutos. Sim. A língua hebraica, como todas as línguas, foram mudando, sim? Mudaram de sentido. O texto bíblico, possivelmente, sim, diz uma coisa diferente àquela que nós interpretamos, porque a língua mudou. Simplesmente para dar um exemplo, que acontece na língua, mas também acontece na vida cotidiana. Alguns anos atrás, nós com a minha família, com a Norma, fomos para Bahia. E ela comprou lá uma carteira feita de esses ganchos para abrir as latas de bebidas. ¿Sí? Eles estão
unidas uma com outra, como se fosse um elo, e disso é uma carteira. Como os dois, sim, somos neuróticos da leitura, neuróticos da leitura, falávamos que iria acontecer dentro de 200 anos se alguém ia encontrar essa carteira. E ao lado dessa carteira, 50 metros de lá, ia encontrar ganchos. Como iam interpretar essa questão? Para que servem os ganchos? Para fazer carteiras, e não para abrir latas. Sim? Em geral, acontece o mesmo com a língua. A língua tem uma transformação tal que nós perdemos o sentido, sim, da origem da palavra. E tem um momento onde nós temos que voltar para as origens, para compreender realmente o texto. Sim? E esse foi o trabalho dos exégetas. Por que foi o trabalho dos exégetas? Porque eles estavam mais próximos, sim, ao tempo bíblico e tinham a oportunidade de ler. Eles interpretavam algumas coisas que nós não sabemos o que interpretam, o que eles falam, inclusive. A segunda questão, que é muito importante, que além do conhecimento, eles desenvolveram uma fama deles. Sim? Por isso eram exegetas. O que nós falamos na língua dos advogados, sim? Ad hominem. Ad hominem. Ad hominem quer dizer, ele falou. Sim? Ele diz, e ele tem autoridade para dizer o que diz. Sim? Então, esse é o caráter do exegeta. Sim? Nós podemos fazer exégesis, mas isso não transforma nós em exegetas. Sim? O exegeta tem o conhecimento da língua, tem o conhecimento da sua época, e segundo, tem autoridade para fazer exégese. Sim? Que eu não tenho, sim, mas possivelmente vocês tenham. Olha aqui, vamos passando. O entendimento como exegeta é alguns anos depois. Só comentando que a classificação, o aceite como exegeta é alguns anos depois que ele se foi. Não é no momento. Porque se ele for no momento, ele não seria a nave. Como você... Bem, coloca a voz pelo estudo. Sensacional. Dani, uma pergunta aqui. Esse momento aqui de estudo da Paraxá é, talvez, na minha visão, uma das melhores coisas que tem aqui na área. Mérito aqui do nosso amigo, bem antes de ser presidente. Ele como criador do Sim, começou no teu tempo. Uma pergunta. Aqui as pessoas, cada semana faz um estudo, cada um conduz o estudo, a parte inicial, conforme o seu próprio método. Uma coisa que você falou hoje muito em método, e das palavras terem importância de terem palavras anteriores. Se você tivesse que fazer uma sugestão para quem quiser seguir de como fazer um estudo preparatório, o que você diria? O primeiro que tem que fazer é procurar, sim, procurar quais são os textos que existem na língua portuguesa, sim, que eu acho que seria o mais fácil para todos aqueles que não dominam a língua hebraica, procurar quais são os livros, os cifrei, sim, os Torot impressas que trazem interpretações. Eu acho que vocês, o Plaut, por exemplo, sim, aquele trabalho que fez o Raul Gottlieb,
sim? E todo seu é um trabalho maravilhoso traduzir isso, sim? Sim, um trabalho maravilhoso. Übergesetzt und verbessert, sim? Traduzido e melhorado, sim? Eu acho que é uma boa ferramenta. O livro, eu me lembro da Torá de Matzliach Melamed, também, que tem em português, que lá as interpretações são poucas, mas eu me lembro que eram interpretações também que falavam para o homem contemporâneo, sim? Então tem que procurar. Eu imagino que deve ter Rashi também em português, sim? E simplesmente uma sugestão, sim? Eu fui aluno, a Norma e eu fomos alunos da Nehama Leibovich. Nehama Leibovich foi a mestre, sim? A mestra, se diz? Ou mestre? A mestre. A mestre da ensinança dos exegetas medievais. E aquilo que ela nos ensinou é: você tem que fazer, a primeira pergunta que você tem que fazer quando você lê uma exegeta é: Ma akoshi, qual é a dificuldade que tem o exegeta para dar essa resposta? Sim? Por que dá uma resposta? Porque tem uma pergunta. Sim? E se tem uma pergunta, o interessante é, o fundamental é compreender qual é a pergunta. A que vem ele a responder? Sim? Eu me lembro sempre de ter uma história hasídica de um menino, sim, que ele apareceu e disse: faça-me uma pergunta porque eu tenho uma resposta. Sim? Isso não é válido. Isso não é válido. O válido é a pergunta. Inclusive mais, já com o tempo, quando você vai encontrar que o que ele... Sim, porque a exégese de Rashi é assim, ele faz, sim, ele traz a palavra que vai analisar, ou as duas palavras que ele vai analisar. Já com o tempo você desenvolve uma ginástica que você sabe qual vai ser a pergunta. Sim? Você lê, pega essa, e essa ginástica, sim, é o que alguém tem que desenvolver. Se você desenvolve essa ginástica, sim, não importa a resposta. Não importa a resposta. Só um minutinho, eu queria aproveitar a pergunta e a resposta, convidar todo mundo para Shacharit sábado, que a gente vai ter aqui vai ter um serviço educativo com a participação do Rabino. Então já faço esse convite a todo mundo que está aqui. Só mais dois pontos rapidamente. Um é uma curiosidade. Quando começou esse estudo, há 35 anos atrás, nós não tínhamos ainda internet. Existia já, mas não era de uso comum, começou 5 anos depois. E eu estou me lembrando que acontecia exatamente isso, deve estar se lembrado, tinha uma bolsa com os textos que passava de uma semana para outra para poder preparar. Tinha já o Plaut em inglês e outros. A outra pergunta, e eu termino aqui, qual a importância e como fazer um estudo, que a gente não tem esse hábito aqui, em Havruta, de duas pessoas? Qual a validade disso? De novo, Havruta é uma metodologia. Uma metodologia de estudo de um com o outro. O texto talmúdico é um estudo feito em Havruta. Sim? Por que feito em Havruta? Se vocês... Sim, eu não tenho aqui uma página do Talmud, mas no centro tem como uma espécie de mesa, sim? E ao redor tem os intérpretes do texto. Na verdade, os intérpretes do texto talmúdico não interpretam o texto, sino que fazem uma discussão de um com o outro. E a discussão é essencial na Havruta. Sim? Vou lhes contar uma história. Eu tenho um dos meus professores, com quem eu estudei Talmud, ele era, quando ele sabia praticamente o Talmud de memória.
Tem pessoas que sabem o Talmud de memória, de cor. Sim? Mas quando ele era muito pobre quando era criança, então ele era um membro da Gebruta que leía do outro lado. E ele aprendeu a ler ao revés. E ele pega um livro, ¿sí? Qualquer livro, e ele tem que ler ao revés. ¿Sí? Ser pobre em Gebruta não é coisa fácil. Germano. Bom, primeiro eu queria lembrar ao Rabino que foi ele que começou esse grupo aqui das quintas-feiras. E vocês podem ter reparado, com toda a cultura que ele tem, ele conseguiu lidar com o grupo com a maior paciência. Quando ele fala em estudo, o estudo dele é tão distante do meu estudo, que eu fico pensando aonde que a gente pode ter lugar. Mas o fato é que isso brotou e nós estamos até hoje aqui juntos, de uma certa maneira, buscando alguma coisa que a gente possa entender no estudo da Parashá ou da Haftará. Eu vou só fazer um pequeno detalhe em relação ao Haftará que eu achei significativo. A Haftará fala de um profeta, mas fala de um Baruch, que é um escriba. E aí eu acho interessante como a nossa maneira de ler os textos realmente nos coloca numa posição, bom, eu vou dizer de reflexão. Como é que numa Haftará, de repente, aparece uma figura que é um escriba e ele é enaltecido? Modestamente, Rabino, toda semana eu continuo lendo e buscando alguma coisa que eu acho mais importante, muito longe das suas grandes conclusões. Gente, estamos aqui no avançado da hora. Silvio quer falar. Uhum. Rapidinho. Quando o Rabino comentava dentro das características de quem é sábio, ele também comentou, entre outras coisas, que comer encontrar satisfação no alimentar-se. E aí eu me lembrei que em alemão, e eu acho que também em Yiddish, Rabino vai me confirmar se é ou não, e outros idiomas que eu não domino. Em alemão, o ser humano é essen, comer, enquanto um animal, a gente fala fressen. O animal, ele frisst, ele não é, né? O animal come, mas em alemão, acho que em Yiddish também, fressen. E quando um ser humano está numa refeição, ele devora as coisas, a gente fala frisst, quer dizer, fressen, é como se ele não está tirando a satisfação do comer, e sim não está sendo sábio. Simplesmente, sim. Tem um dito, sim, uma frase do Schneerson, do Rebbe de Lubavitch. Não digam para eles, nem os Lubavitchers sabem que tem essa frase, que diz assim, sim? Eles fizeram uma canção disso, que essen est men, sim? Comer se come, trinken trinkt sich, beber se bebe, over davenen sich nicht, sim? Mas rezar não é um auto automático, sim? Tem que se aprender. Sim? Comer se come, é um auto automático, é um auto biológico. Sim? Comer é um acto biológico, beber é um acto biológico. Mas rezar, sim, não é um acto biológico. Estudar não é um acto biológico. Sim? É justamente um acto da cultura. E esse acto da cultura é o que vocês fazem. Eu não fundei isso. Quando eu fundei esses encontros da quinta-feira, eu fundei junto com, sim, o Germano,
junto com o Silvio, sim? Tinha outras pessoas. Assim que, sim, o Hélio, nós fundamos juntos, sim? Esse é o sentido da Keilah. Esse é o sentido, o valor, sim, da comunidade. Fundar juntos um projeto. Como foi a Ari e como é a Ari, sim? Fundar juntos um projeto. E isso nos dá esperança de que o mundo vai ser melhor. Bom dia, Rabino. Queria agradecer muito o estudo. Eu não estava aqui há 35 anos atrás, quer dizer, eu fiz bar mitzvah mais do que isso, com o Rabino Lemler, foi um dos últimos bar mitzvot com ele. Li Raí Sará, na época, uma bem grande, era bem grande, eu lembro que era muito grande, mas agradecer muito o seu estudo, e eu vivo dizendo para o Vitor o seguinte, que a Ari mudou a minha vida. E o seu estudo mudou a minha vida. Muito obrigado. Bom, gente, então olha só, vamos encerrar que já está na hora do curso, vai começar um curso aqui agora, eu vou fazer a propaganda, tem tanta coisa. Olha, a gente tem o curso número 2, começando na segunda-feira, Pensamento Judaico na Idade Média. Boa parte aqui das referências, acho que é chave entender essa situação da Idade Média. Então, o curso das manhãs da semana que vem, tá? O curso da outra semana, a obra de Gerson Scholem, tá? Também já estão abertas as inscrições. Uma Havurá, que vai acontecer na quarta-feira à noite, Yerushalayim Shel Zahav, Let It Be. Uma segunda Havurá, Amor e Trevas, uma viagem pelo livro autobiográfico de Amos Oz. Tá? Então, esse vai ser na terça-feira, não da semana que vem, na outra. Tá? Agora, a gente tem, na quinta que vem, também na semana que vem, quinta-feira, as mulheres na lei judaica, com a esposa, né, do Daniel Goldman, Norma Goldman. E na quarta-feira, 4/6, Bruxas Judias, também uma outra palestra, um outro shiur que vai acontecer. Tá? Não posso deixar de dizer do Kabbalat Shabbat de amanhã, que vai ter o Eliezer aqui, e a gente vai recebê-los, vamos receber as pessoas que foram à Marcha da Vida. Não posso deixar de pedir para que se inscrevam no Kabbalat Shabbat do dia 30, quem quiser ir para o Leblon, tem que se inscrever, tá? Quem não quiser, Botafogo vai estar muito bonito também, tá? Enfim, e se preparem também para Shavuot, que está chegando muito rapidamente. No dia 1º, vamos ter concursos de tortas de queijo. Quem tem uma receita, ou quem sabe onde tem um lugar que vende muito gostoso, compra e traz. E vai ter um concurso. Depois vamos ter os 10 mandamentos e um Lerden, também com o Rabino Sérgio e com o Rabino Goldman. E já faço aqui um spoiler, e uma homenagem muito especial de alguém muito querido aqui desse Minyan, vai acontecer nesse domingo. Tá? Então não percam. Não, no domingo, dia 1º. Homenagem, eu vou dizer porque me pediram para contar logo. Vai ser uma homenagem ao Germano. Tá? Então, vai ser uma homenagem ao Germano. Então se preparem, se agendem. Shavuot tem um motivo além dos 10 mandamentos. Vir para a torta de queijo e para a homenagem do Germano. Me permite, além de agradecer, eu quero apresentar, sim, ao meu querido primo. Sim? Nós somos uma família muito grande ao redor de todo o Brasil, mas esse é meu primo preferido, o Paulo Jakubowicz, que ele mora aqui no Rio de Janeiro. E eu sei que ele vai se entrosar muito bem aqui com o pessoal da área. Então é isso, gente. Então vamos encerrar. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Rabino. E agora continua com o curso sobre as referências do sionismo, um curso maravilhoso. Acho que, não sei, vai ter uma sacá certamente e retomam. Birkat Amazon. Vamos fazer, pode encerrar, bicha.